Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente com a Elaine Solares do canal Além Túmulo. E Além Túmulo, né pessoal, a gente não poderia deixar de fazer uma gravação junto com a Elaine, que é uma personalidade já da internet, do YouTube, uma pessoa simpaticíssima, generosa e que o canal dela, obviamente, corresponde a tudo isso. A Elaine hoje tem mais de 18 mil seguidores, chegando quase a 20 mil seguidores, com a simplicidade, a generosidade e, mais do que tudo, curiosidade. E eu quero falar com a Elaine, quero fazer uma pergunta curiosa para a Elaine. Elaine, você sabe de quem é esse mausoléu que está aqui atrás de nós? Sei sim. É de uma grande personalidade histórica. Gente, você não tem noção de quem foi essa pessoa. Entendeu? Um homem importantíssimo do século XIX, um grande empreendedor que contribuiu historicamente para que o Rio de Janeiro se tornasse essa cidade que é O hoje. que é hoje, é verdade. Ela sabe de quem ela está falando, pessoal? Ela está falando de Irineu Evangelista de Souza. E você sabe quem foi Irineu Evangelista de Souza? Elaine, esse cara, ele tem 2 títulos de nobreza, tá certo? Mas ele ficou famoso mesmo com o primeiro título dele. Foi o título de Barão de Mauá. Grande Barão de Mauá. Barão de Mauá, morreu o Visconde de Mauá, mas assim, é uma história interessantíssima, é um empreendedor fora do normal. Verdade. O Visconde de Mauá, como ele foi ao óbito, né, com esse título, ele foi empreendedor, ele foi comerciante, foi banqueiro, foi industrial, foi uma pessoa de grande visão empresarial do Brasil, do século XIX. Braço direito do imperador, né? Sim, muito amigo do imperador Dom Pedro II, do qual se fez valer dessa amizade para pedir a ajuda do Barão de Mauá para investir, sabe, na comunicação telegráfica. Você sabia? O Barão de Mauá, Elaine, ele foi responsável por criar o primeiro cabo submarino levando a comunicação entre Brasil e Europa. Não sabia disso não. Sim. Um dos grandes empreendimentos do Barão de Mauá foi a construção da via férrea. A estrada de ferro com A estrada de certeza ferro foi começou com com o Barão de Mauá. Sim. Isso. Ele também foi banqueiro. E afinal, e o Brasil tinha que investir em vias férreas, né? Porque ia escoar muito melhor a produção nacional do que as estradas, que tem muito mais custos financeiros. Elaine, eu vou te falar assim, eu acho que é uma das histórias mais impressionantes e até revoltantes, se você levar pelo lado do empreendedorismo brasileiro, onde você sabe que ser empreendedor no Brasil é muito difícil. Muito complicado. Nós Naquela temos época já era, hoje também já é, nós imagina temos uma aquela política época. que dificulta muito a pessoa empreender. Tem que ser uma pessoa assim muito abdicada, sabe? É uma pessoa que tem que ter uma visão além do alcance para ser empreendedor no Brasil. O governo não quer empreendedores que ganhem muito. O governo quer empreendedor que mate a fome dele. Ganhe dinheiro para ter o seu carrinho, sua casa e sua geladeira cheia. É uma reflexão muito interessante. Mas não quer que você seja rico, porque senão você, o pobre, vai tomar o lugar do filho dele lá em cima. Nós temos essa questão cultural, histórica muito problemática, né? A questão social do Brasil, ela é muito delicada. Mas falando especificamente desse cara, o Visconde de Mauá, Elaine, eu acho que não teve igual. Sabe por quê? Porque o cara, naquela época, onde nós tínhamos uma sociedade totalmente escravocrata, ele tinha uma visão de empreendedorismo, uma visão de vanguarda, e ele defendia, que ocorresse a libertação dos escravos. Ele era uma pessoa que pagava para os seus funcionários trabalhar nos seus empreendimentos. Ele não admitia, lógico, tá, pessoal, que naquela época era a sociedade que tinha. Os empregados que eram os escravos, eles, na realidade, eram patrimônio dos seus donos, tá? Mas o Barão de Mauá, dentro daquela tua visão, ele remunerava, ele abrigava escravos fugitivos em suas fazendas. Era um homem assim de vanguarda, era um homem fora do normal. Era um homem com a visão à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Um investidor
E agora, Elaine, é que eu queria trazer a reflexão, não sei se você lembra dessa parte da história, mas enfim, o Barão de Mauá, ele empregou todo o seu patrimônio no desenvolvimento do Brasil. É, verdade. E sabe qual é o único orgulho que o Barão de Mauá tem disso tudo? Não. Não? Não. É que ele morreu sem dever ninguém. Ele morreu pobre, né? Morreu pobre, Elaine. Morreu pobre. Pessoal, olha que fantástica essa história. É. O homem que foi o maior precursor do desenvolvimento industrial do Brasil. Ele, inclusive, pessoal, foi fundador do primeiro estaleiro, tá? De navios aqui do Rio de Janeiro, no Brasil. Ele foi fundador do primeiro banco mercantil do Brasil. Fundador do primeiro banco mercantil e morreu pobre. Era banqueiro, pobre. Morreu pobre. Mas sabe por quê, Elaine? É que sacanearam ele, desculpa o termo, não sei nem se pode falar isso na internet, mas brecaram o cara. Isso aí tem tudo quanto é lugar, basta ter dinheiro que vai todo mundo em cima. E ele, em nome da dignidade, em nome da sua honra, ele preferiu morrer pobre, mas não dever ninguém. Ele levou para o túmulo, inclusive ele escreveu um livro, onde ele contava a sua saga antes da morte, e ele disse que a satisfação que ele tinha era de morrer pobre, no caso de, na verdade, não de morrer pobre, ele diz de ficar pobre e não dever um centavo a ninguém. Então, pessoal, é uma história a ser copiada, é uma história de um legado fabuloso, de uma pessoa que não teve o seu devido reconhecimento e que, por incrível que pareça... A história está aqui esquecendo, né? A história esquece. Esse mausoléu que está aqui, Elaine, ele data de 1880, por aí. Foi a data da morte dele, né? Não, eu confesso a você que nesse momento eu não vou lembrar. Mas ali depois, deve ter a inscrição do tempo que ele veio a óbito. Só sei que ele veio a óbito em Petrópolis, tá? O Visconde de Mauá, ele nasceu no Rio Grande do Sul. Tá? É gaúcho? O de pais e mãe fazendeiros mais pobres, né? Depois o pai morreu, a mãe teve um novo casamento. Desse casamento, o atual marido daquela época, que até é uma situação que se repete muitas das vezes hoje, né, Elaine? Vou te falar. O atual marido da mãe, né? Não aceitava os filhos do primeiro casamento. A mãe, desesperada, porque naquela época era totalmente dependente de homem, né, de marido. As mulheres daquela época eram muito dependentes da vida familiar, né, ser provida por um homem. Ela não teve jeito a não ser dar os filhos para outras pessoas cuidarem. Entendi. A filha mais velha teve que casar às pressas para poder pelo menos ter um pouco de dignidade, ou pelo menos se submeter a um novo homem, porque era uma sociedade totalmente machista, ela né? Não podia... A mulher não tinha nem emprego, nem trabalho, não tinha. Exato. Nem, né? A única coisa que poderia ser, eu não sei se naquela época ainda podia, era ser professora. Mas é um de determinada década para cá, não é? Para trás não podia ser ninguém, só a esposa. E o Visconde, né, que naquela época um jovem garoto, tão novo, veio com um tio morar, né, no Rio de Janeiro, onde aqui ele foi empregado desse tio muitos anos, e através essa sua desenvoltura, o tio indicou ele para trabalhar com um estrangeiro, um inglês que aqui morava no Rio de Janeiro na época, um investidor também. E toda a técnica de investidores, de investimentos, toda a técnica de comércio, o Visconde de Mauá aprendeu com esse tio e posteriormente com esse empresário inglês. Que por sinal... Né? Teve uma escola, então. Que era assim, tá, Elaine? A gente hoje tem os jovens aprendizes que muitos não querem nem trabalhar, não querem estudar, mas mesmo que trabalhem e estudem, hoje são obrigados a ter uma remuneração. Na época do Visconde, não. A pessoa só trabalhava para comer e ter onde dormir. Mas ele soube aproveitar isso com muita dignidade, com muito empreendedorismo, se tornou o Visconde de Mauá que nós conhecemos hoje, esse grande empreendedor, e merece as nossas homenagens. Então, mas você acredita que esses jovens que hoje não trabalham e estudam é por culpa dos pais? Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade, sabia?
Nossa, Deus começou bem me perdoe, jovem. comecei. Apesar de que eu também comecei com meus 14, tá? Porque Eu trabalho, comecei gente, 14. não mata ninguém, não. Não mata adolescente, não mata criança, não. Dá para trabalhar e dá para estudar. Meu primeiro E, emprego formal eu tinha 15 anos, mas antes dos 15 eu já fazia pequenos biscates. Não, a minha casa tinha uma piscina enorme, aí o meu pai faleceu, aí eu comecei a alugar piscina. Eu morava em Sério? Caxias, então era difícil a pessoa ir para Copacabana, para as praias, né? Sim. Então, como era a única casa da região que tinha piscina, então eu alugava piscina para o pessoal Olha tomar o banho. viés empreendedorismo. E aí o meu irmão viu que quis a metade. Mas fazer o quê, né? De 12 anos, minha irmã, minha mãe divide com teu irmão, né? Tem que dividir, né? Partir, irmãos. Aí ficou eu e meu irmão administrando a piscina. E aí depois a gente foi para outras áreas, né? Pegar o dinheiro e empreender. Interessante. Mas desde os meus 12 anos eu alugava piscina. Então lavava a piscina, trocava água, tratava a água, fazia tudo. Eu e meu Que irmão. interessante, né? Entendeu? E Então, aí você começou a ganhar dinheiro com ganhar dinheiro e investir em estudos, né? Com o dinheiro, porque minha mãe era paupérrima, minha mãe era pobre. Entendeu? Minha mãe trabalhava, nós ganhava um salário mínimo. Sim. Então não dava para uma família. Então a gente trabalhava para poder ter o dinheiro, as coisas dentro de casa, Tá a gente vendo? ter as nossas coisas. E no Então. mato eu trabalhei e estudei. E estou viva, olha, o conhecimento tem conhecimentos, entendeu? Fantástico. Eu falei para ele só rapidinho que a educação que você pode deixar para o teu filho, a melhor herança que pode deixar para o seu filho são os estudos. Ah, com certeza. O legado de educação é o que não faz a tem diferença em toda a Melhor sociedade. herança, porque Eu ele acho pode que ter nada, mas ele tendo sabendo educação, pensar, sabendo tendo refletir, conhecimento, né? ele vai buscar a fonte de renda dele para ele se alimentar. Legal. Entendeu? Muito obrigado, Elaine, por essa Nada, eu que fico grata. colocação. Eu acho que falar para esse público, esses jovens que estão aqui nos assistindo também, tenho certeza, é muito importante, enriquecedor. Elaine, vou te convidar, vamos ali fazer uma panorâmica do Vamos túmulo sim, vamos lá. do Visconde de Mauá? Vamos Então sim. vamos lá, pessoal. Vou dar um corte aqui para que a gente possa aproveitar o espaço e voltamos já. Um abraço.